Bom dia. Nós estamos esses dias meditando em 1 Coríntios. Ontem nós iniciamos o capítulo 14, lemos até o versículo 5. Damos continuidade a partir daí, a partir do versículo 6. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Infelizmente, hoje nestas igrejas pentecostais, né, nós vemos muitas pessoas falando, pulando e falando em línguas. E depois falam qualquer coisa. Mas ninguém é beneficiado por outro estar falando em línguas. Infelizmente, por causa desse sincretismo religioso no nosso país, as pessoas se emocionam, acreditam-se espiritualidade por alguém estar ali falando em língua. Mas um benefício prático vem dali. Não adianta as pessoas virem até a mim falando em línguas, animando que Deus... É isso que ele está dizendo. Nós temos que aprender que não é emoção, é agir de acordo com a palavra. Ou seja, se não vir me ensinar com palavras claras sobre o evangelho, eu não tenho como aprender. Se não vir me trazer palavra que sirva para minha edificação, para o meu consolo, não é nenhum benefício, é religião. Ah, não, eu estou em línguas, que Deus é bom, estou ali. Não, isso é somente religião. Não tem nada de proveito nisso. Por isso que o falar em línguas é uma questão pessoal. É para minha edificação. Eu não posso estar falando em língua para os outros que eles nada entendem. É isso que Paulo está falando. Portanto, irmão, se eu for ter vós falando em línguas, que benefício vos trarei se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou profecia, ou ainda de ensino? Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciar sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como jogando palavras ao vento. Imagina se o mesmo som que saísse do violão fosse o mesmo da guitarra, do tambor, da harpa. Não ia fazer diferença, para todos nós seria igual. Como íamos diferenciar, saber que este é o violão? Ou que este é qualquer outro instrumento, se os sons fossem idênticos? Nada ganharíamos, nada aproveitaríamos. Da mesma forma, as pessoas quando vêm até nós, se não estiver falando um idioma, umas palavras claras que nós entendemos, para nós não vale nada. Nós temos que abandonar a religiosidade. Nós temos que parar de ficar dando glória a Deus porque tem alguém no púlpito, no altar ou diante de nós falando em línguas estranhas que nós não estamos entendendo nada. Temos que parar com isso. Ah, não, glória a Deus, porque alguém está ali agora falando em língua, está pulando, está cantando em línguas, mas eu não estou entendendo. Eu não sei o que ele está falando. Nós temos que ser inteligentes sobre isso. Fala de forma clara para que eu possa entender. Revelação. Traga profecias reais, de acordo com a palavra de Deus. Traga ensinos. Traga o evangelho. Mas não me venha com palavras. Eu também não posso ir até os irmãos. Já imaginou se eu estivesse aqui agora, diante dessa câmera, falando para todo mundo em línguas? Ninguém entenderia. Ninguém saberia
vamos agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os preceitos do Senhor. É a mesma coisa que eu estou dizendo, é jogar palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Se alguém vem falar comigo em outro idioma, que eu não conheça, eu não vou entender nada. Eu também vou estar falando com ele também nada. Seremos estranhos um com o outro. O mais possamos fazer é tentar nos comunicar por gestos. O falar em línguas é para edificação. E para falar no púlpito, falar na igreja, tem que ter um outro com dom de interpretar, que saiba interpretar. Eu mesmo não posso estar falando em língua e interpretando. Como vocês vão saber se é verdade o que eu estou dizendo ou não? Tem que ter um outro intérprete. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejoso por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Nós temos que procurar amadurecer, conhecer, fortalecer nos dons que traz edificação para a igreja, para crescimento, edificar, fortalecer, plantar, crescer a igreja de Cristo, que somos nós, somos o povo, os membros. É isso que tem que ser feito. Nós temos que ser inteligentes, ser sábios de acordo com a palavra de Deus, agir em conformidade com a mesma, não de forma emotiva. A emoção é carnal. Vamos agir de acordo com a palavra de Deus. A nossa função é falar do evangelho, é ensinar, não é transmitir uma emoção que nada serve. Sendo assim, aquele que fala em uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Pois se ora em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Falamos em língua, vamos orar, vamos clamar para que Deus nos dê o dom de interpretar. Mas para mim mesmo, porque quando eu estou orando em língua, eu não entendo nada. Eu não sei o que estou falando. 90% das pessoas que falam em língua não têm conhecimento, não sabem o que estão falando. São poucos os que têm o dom não somente de falar, como também de interpretar. São muito poucos. Por dizer que quase que raro. Tem muitos enganadores. Então, se eu falo em língua, eu vou orar a Deus, pedir para que Deus me dê o dom de interpretar. Para que eu fale com os outros, não, para que eu saiba o que estou falando. Para que não somente o meu espírito, mas o meu intelecto também cresça, entenda, compreenda. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente com a razão. Tenho que falar em espírito, orar em língua, mas é importante que eu saiba, que eu compreenda, que eu tenho que falar também de forma produtiva para minha mente, meu corpo, que eu saiba que eu estou falando com Deus, o que eu estou pedindo, o que eu estou clamando, o que eu estou louvando, o que eu estou exaltando, que eu saiba que eu esteja falando. Só falar em língua? Não sei. De outra forma, se louvares a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre os não instruídos declarar o amém às tuas ações de graças, visto que não entendes o que dizem? Como é que os irmãos podem estar dando amém, glória a Deus, assim seja, se não entende o que está falando? Eu estou louvando aqui em línguas, eu estou cantando em línguas, eu estou falando, pregando em línguas. Mas se todo mundo não está entendendo, não pode dizer amém, não pode dizer glória a Deus. Infelizmente, hoje as pessoas dizem, mas por desconhecimento, por não conhecer a palavra de Deus, na emoção.
É possível que esteja dando graças, muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vós. No entanto, na igreja prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar os meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Olha o que Paulo está dizendo. Ele prefere falar 5 palavras somente. 5 palavras de maneira clara. Para que toda a igreja, para que todos entendam. Ele prefere 5 do que falar 10.000 em uma língua estranha que ninguém entende. Felizmente, hoje nós estamos vendo nos púlpitos, nos altares, nas igrejas, os líderes, os pastores, os pregadores, os irmãozinhos, as irmãzinhas, todo mundo falando línguas, umas línguas estranhas, muita coisa. E o povo dando glória a Deus, achando que tá bonito, achando que é Deus, achando que é Espírito Santo. E tá uma confusão. Os cultos, hoje tem muitos cultos que tá uma verdadeira confusão. E Deus exige ordem nos cultos. Vamos examinar. Paulo fala, é melhor eu falar 5 palavras, no idioma que todo mundo entende, do que 10.000. Olha a diferença, de 10.000 para 5 somente. Irmãos, não sejam infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo adulto quanto ao entendimento. Podemos ser criança, não tem que ser realmente adultos. Não podemos andar na emoção, numa cegueira, não. Por isso, não. Nós temos o evangelho, nós temos que entender. A nossa fé, ela tem que estar fundamentada no evangelho. Eu tenho fé por quê? A minha fé em Jesus por quê? Eu tenho que agir dessa maneira por quê? Não é porque todo mundo diz, não. Vamos ser cristãos. Isso, não sei, cristão, é isso que eu tenho que dizer. Não sejam infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adulto quanto ao entendimento. Sejamos adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Não ouvirão. Falar em uma outra língua, as pessoas não entendem, não vão entender. Não adianta ninguém vir falar comigo em línguas estranhas, como já fui em templos e igrejas, vinha as pessoas ao meu encontro falando em línguas, eu simplesmente bato o nome da pessoa, pode ser uma mulher, passo direto. Se você estiver sentado, eu vou me levantar e falar, tá bom. Porque isso é palhaçada, é engano. Não podemos ser infantis, não. Desse modo, as línguas são sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. A profecia é para todos os cristãos. Profecia. Estou falando de profetada, não. No Antigo Testamento, a profecia, quando não se cumpria, o profeta era apedrejado. Profecia é quando se profetiza, revela, traz algo ao conhecimento de uma ou mais pessoas, ou várias pessoas, dizendo o que vai acontecer. E aquilo tem que ocorrer. O dom de profecia é uma maneira clara de Deus trazer o nosso conhecimento, um fortalecimento, para que nós continuemos a jornada sabendo o que vai nos acontecer. E mais, para profetizar, o profeta não precisa, não necessita de estar usando uma linguagem antiga, uma linguagem bíblica, não. Falar de maneira clara. Nós estamos no Brasil e falamos em português, vai acontecer isso e isso. Ou não vai acontecer isso. Ou esta e esta aquela situação.
Não, essa história de eis que, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com Deus. Isso é carnal, é humano. Eu tenho visto irmãozinho, irmãzinha, chegar no ou varão, ou varoa. Deus me mostra, eis que diz, eis que não diz. Não tem nada a ver com o Senhor. O Senhor não vai chegar usando isso, não. O Senhor vai chegar falando de maneira clara, vai acontecer isso, isso. Eu falo que eu sou profeta. Deus tem me usado para falar, eu falo de maneira clara. Eu não preciso de rodeio de floreios, não. O Senhor simplesmente mostra, você tem que falar aquilo que o Senhor está te mostrando. Não florear com palavras. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso dirão elas que estáis loucos? Chega alguém numa igreja, tá todo mundo falando, como eu já cheguei. Todo mundo falando em línguas, pulando, dançando. Chega alguém e fala, pai, pessoal, tá todo mundo louco. Nós temos isso até na internet, André. É confusão, não tem nada a ver com Deus. Agora, mas se todos profetizarem, algum incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Entra uma pessoa que não é instruída no culto, onde tem profecia, tem revelação verdadeira, palavra verdadeira. Ele será convencido a abandonar o erro, abandonar o pecado e se entregar ao Senhor. Se rende aos pés do Senhor. Quando a palavra de Deus fala diretamente para ele. O segredo do seu coração se tornarão manifestos. Você não sabe. Ninguém sabe da sua situação. Ninguém sabe do que você deseja, o que você pretende ou o que você está passando. Mas ali, na pregação, a pregação parece que é direto para você, como se estivesse abrindo toda a sua vida e mostrando qual é a solução que você está passando. Ou então vir um profeta diretamente falar com você, a situação é essa, essa, essa. É você com esse Espírito Santo. Então não é pelo falar em língua. Agora em contrapartida, você chega, qualquer outra pessoa chega um incrédulo, está falando um monte de língua, ele não vai entender nada, vai embora da mesma forma. Então são loucos. O segredo do seu coração tornará um manifesto, e assim prostrando-se em rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. É necessário ter ordem na igreja, nos cultos. Se tem um falando em língua, tem que ter um intérprete. Salmos, ou seja, o louvor, que os salmos, na verdade, são hinos, são louvor ao Senhor. O outro traz a mensagem, a palavra, orações. Se alguém vai tá orando em língua, tem que ter um intérprete. Tem profecia, também tem que ter profetas para julgar a profecia. Não é simplesmente, um só faz tudo. Ele profetiza, ele revela, ele não. Profecia, um profeta no templo tem que ter profetas para julgar a profecia. Profetas, que julga profetas. Se alguém falar em uma língua estranha, que fale somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Tem alguém ali que vai orando em língua, falando em línguas. Não é ele, tem que ter alguém para interpretar. Se não tiver, para. E também se tiver 1 ou 2 é pouco tempo. E também, se não tem intérprete, fica calado. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Versículo 28. Olha o 27 e o 28 novamente. Se alguém falar em uma língua estranha, que a fale somente 2, quando no muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo,
Se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem com zelo tudo que foi dito. Quando o profeta estiver profetizando, tem que ter outros profetas para julgar. Hoje tem muita confusão nos templos e todo mundo está aplaudindo. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale o primeiro. Alguém está profetizando, está lhe falando, mas Deus, o Espírito Santo revelou para alguma coisa. O primeiro para e o segundo vai e traz a revelação. É um de cada vez, não é tudo ao mesmo tempo não. Porque todos poderei profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Profetas julgam profeta. O profeta tem que estar ali para julgar quem está profetizando. Porquanto Deus não é Deus de desordem, de confusão, mas sim de paz. Como em todas as assembleias do santo. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, tranquilidade. Isso em todas as igrejas, em todas as congregações. É isso que a palavra nos diz. As mulheres devem permanecerem em silêncio nas igrejas, quando não lhe é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Mulher pastora não existe. É pastora ali, não. Mulher só pode, no máximo, ministrar, pregar para mulheres. Mulher no altar, pregando, dirigindo culto, dirigindo congregações, não é bíblico. É confusão. É ir contra o evangelho. É ir contra a própria palavra de Deus. Não existe mulher à frente dessa ou daquela congregação, à frente desse ou daquele ministério. Não pode, é confusão. Mulher, prega assim para outras mulheres, reunião de mulheres. A mulher pastora ali pregando, não. É antibíblico. As mulheres devem permanecer, versículo 34 de 1 Coríntios 14. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhe é permitido falar, mantendo-se a atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questiona seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões na igreja. É vergonhoso a mulher querer pregar a igreja. Nós estamos dando só uma pincelada sobre esse assunto aqui, mas no decorrer da leitura, em Timóteo, em Hebreus, nós vamos estar falando mais sobre este assunto. Não existe mulher ministrando para homem em igrejas. Tem muitas mulheres que se levantaram, eu não sou pastora. Tem umas que chegam ao cúmulo de se levantarem como bispa, como apóstola, com uma série de coisas aí antibíblico. É confusão. Estão indo contra a própria palavra de Deus. Você quer saber, na igreja elas não têm esse direito. Claro, uma reunião de mulheres, tudo bem, neste caso sim. A mulher pode evangelizar, se ela pode sair evangelizando, entregando para frente, uma série de coisas. Mas no púlpito não tá, não. Na igreja não. Se desejarem saber mais algum ensino, questiona seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja, durante os cultos da igreja. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue?
se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está falando, escuta, quero que vocês entendam que o que eu estou falando com o Senhor não é meu, é mandamento do Senhor, é ordem, ordenança de Deus. Somente isso. Ele não está falando por ele, não. É ordenança do Senhor, é mandamento do Senhor. No entanto, se alguém não reconhecer essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Ah, mas eu não quero, então siga sua ignorância para lá. Nós não temos como obrigar o ser humano, as pessoas, a fazer o que é correto. O que não pode, por exemplo, eu estou nessa congregação, não, nessa congregação vai fazer dessa maneira. Vamos fazer o que é certo, nós praticamos o evangelho, mas não quer praticar. Não está na nossa congregação, faça o que quiser. Nós vivemos num país tão lotado, por exemplo, os tempos estão cheios de mulheres que se dizem pastores, se diz isso e aquilo. Não é na minha congregação, não é na minha igreja. Eu prego a verdade, eu falo do evangelho, eu falo da Bíblia. Assim, nós podemos fazer. Só no entanto, nós temos que entender que nós estamos falando aqui com Paulo diz, é mandamento de Deus, é ordenança do Senhor. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibai falar em língua. Temos que aprofundar cada vez mais, profetizar, incentivar os irmãos a falarem na igreja. Também não é proibir falar em línguas, mas proibir falar na igreja, sem falta de intérprete. Olha, estava orando em língua, olha baixinho no tempo, para você mesmo, não para atrapalhar também as orações dos irmãos. Quero orar em línguas aqui. Tem pessoas do meu lado, vou orar baixinho para que eu não fique interferindo na oração dos irmãos. Não é proibido falar em línguas, deve falar em línguas, mas saber que falar em língua é edificação minha, é própria. Eu vou estar orando, vou buscando Deus para que Ele me dê condições, me dê dons, me dê sabedoria de eu interpretar quando eu estiver orando em línguas. Essa interpretação minha serve para mim. Mas eu quero que o Senhor continue me fortalecendo para que eu cresça como profeta. Para que eu possa estar profetizando para as pessoas. Mostrando o que vai acontecer, o que está ocorrendo, para que elas saibam que elas devem se arrependerem. Curvarem-se ao Senhor. Perseverarem no caminho correto. Se entregarem ao Senhor. É necessário isso. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Tudo na igreja, nos cultos, tem que ser feito com ordem e com decência. A pergunta é, o que nós vemos em muitos cultos, em templos denominacionais, em reuniões, o pular, o cair, o rolar, o desmaiar, o gritar, o chorar, o sorrir, unção de riso, unção de choro, unção de isso, o de dançar, o de virar campanhota, o de dança, fazer estrelinha, o de muita coisa. Pode ser enquadrado aqui na ordem de decência, ou decência e ordem? Vamos voltar para o Evangelho. Fruto do Espírito Santo. Um deles é domínio próprio. Como é que nós podemos estar falando que é no Espírito Santo, sendo que está tendo total descontrole? Vamos pensar nisso. Porém, tudo que seja realizado com decência e ordem. Nós encerramos aqui 1 Coríntios 14. Amanhã iniciaremos então 1 Coríntios 15. Amanhã será 1 Coríntios 15. Nós não estamos trazendo novidade. Nós simplesmente estamos lendo. Lendo a Bíblia. Palavra de Deus.
Não estou trazendo entendimento novo. Estou relatando o que aqui está. Por isso que em todo tempo eu incentivo, eu falo. Ô, gente, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar nela. Por isso, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.